Olha, eu estou impressionado porque nós convidámos-vos pela parte imobiliária e, na verdade, aquilo que vocês são verdadeiros empreendedores. O vosso patrão foi, há um problema, como é que o resolvemos? Nós, quando começámos esta nossa vertente da empresa, da parte da fotografia, eu fui bater às portas todas das consultoras de agências imobiliárias. Fui maltratado em algumas. É verdade, um empreendedor pode fazer muito dinheiro, mas para mim é mentiroso quem diz que não dá o triplo do trabalho. Porque existe um nível de sacrifício, um nível de escolhas que a maior parte das pessoas não vai assumir essas escolhas. Pensei, 9 meses sem receber um único tostão dos investimentos imobiliários. A maior parte das pessoas não ia conseguir. Que conselhos é que vocês dariam, por exemplo, a um casal jovem que esteja a pensar construir vida juntos, querem empreender juntos, por exemplo? O que é que vocês diriam? Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas de Casal. Eu sou a Catarina. Eu sou o Rafik. E hoje vamos ter aqui mais um episódio com 2 convidados e vamos falar de um tema que nos é muito querido, que é empreender em casal. Vamos falar das vantagens e desvantagens de empreender em casal. Nós já demos a nossa perspectiva, mas vamos receber aqui a perspectiva de outro casal que também empreende. E fiquem por aí, que acho que vai ser muito interessante. Sim, na verdade nós já fizemos aqui outras conversas deste género, naquela que é a rubrica Casais que constroem juntos permanecem juntos. Portanto, vai ser mais um momento destes, um casal mais jovem, ok? Associado aqui ao imobiliário e, portanto, Tomás, Rita, bem-vindos aqui ao nosso espaço. Muito obrigado pelo convite. Nada, olha. Bem-vindos aqui ao nosso espaço, aqui à nossa casa, não é? Simulada, aqui ao nosso estúdio. O nosso objetivo também aqui com o podcast e com o convidar-vos era conhecer-vos, ok? Nós acompanhamos o vosso trabalho e é interessante porque eu normalmente costumo acompanhar assim um bocadinho mais que a Catarina e eu quando vos vi, eu pensei assim, eu revi muito a nossa jornada no início. Porque nós começámos pelo imobiliário também, sem conhecimento, sem experiência, e fomos documentando assim um bocadinho a nossa jornada e aquilo que vocês estão a fazer é incrível porque vocês estão a colocar mais intencionalidade na coisa e estão efetivamente a ir mais a fundo naquilo que é a vossa visão de investidores imobiliários. Mas antes de começarmos por aí, apresentem-se, falem um bocadinho de vocês, quem é que vocês são, o que é o Imo Investors, partilhem um bocadinho connosco. Eu sou a Rita, tenho 26 anos e o Tomás, e nós criámos este Imo Investors, acabou por ser uma marca que acabou por criar, vinda de uma empresa que nós já tínhamos antes, e o nosso objetivo era mostrar muito aquilo que tu estavas a dizer, que era como é que nós, na verdade, sem dinheiro nenhum, conseguimos começar a investir no imobiliário e começámos as nossas redes sociais mostrando isso, ou seja, sem nenhum negócio, como é que nós podíamos começar a chegar ao nosso primeiro, segundo, terceiro imóvel. Mas isto vem um bocadinho antes de uma empresa que nós decidimos criar, mas pronto, na altura não partilhávamos porque era uma coisa mais pessoal e tínhamos outra página que nada tinha a ver. Mas essa empresa foi aí que nós começámos um bocadinho no mercado imobiliário de uma forma completamente distinta dos investimentos, que era apenas a fazer a parte da fotografia, do vídeo, em que lidávamos muito com consultores imobiliários e portanto foi aqui a nossa porta de entrada, sem sabermos bem que vinha parar aqui ao mundo dos investimentos, mas foi um bocadinho por aí que começou. Boa. Só para complementar aqui o que a Rita estava a dizer, que é, nós na altura, nós sempre quisemos ser investidores imobiliários e sempre quisemos entrar no mercado, mas como qualquer pessoa acho normal, que é, e nós não tínhamos dinheiro, nós éramos 2 jovens com 23. Sim. Pronto, para investir em imobiliário estamos a falar de centenas de milhares de euros que são precisos, que nós não tínhamos. E pensámos, ok, então de que forma é que eu vou começar a conseguir entrar no mercado imobiliário de alguma forma? Ser consultores não era algo que nós nos revíamos, não era aquilo que nós não é aquele tipo de trabalho que nós queremos fazer. Então o que é que pensámos? Ok, o que é que um consultor faz? O que é que um investidor faz? O que é que nós podemos agregar valor aqui a alguma destas partes no mercado? Então surgiu aqui uma componente que foi a parte da fotografia, dos vídeos, dos 3Ds, essencialmente para clientes como consultores imobiliários. Ou seja, tudo o que eles precisam para vender uma casa, para promover uma casa, nós teríamos tudo numa única empresa. E atenção, aqui um ponto importante que é, nós somos os 2 de gestão. Nada a ver com fotografia. Depois eu ia perguntar se vocês tinham um background de fotografia. Não. Mas nós sabíamos que queríamos criar uma empresa e a partir daí, ok, veio a ideia, até foi o Tomás que disse, então, mas o que é que os consultores imobiliários precisam? E eu, não sei, de tanta coisa. E ele disse, não, mas olha, nós podemos trabalhar diretamente com eles e fazer isto. E eu tipo, certo, mas nós somos os 2 de gestão, não sabemos absolutamente nada sobre fotografias, vídeos, nada.
Então tivemos de outubro até março, que foi quando ele se despediu e começámos com a empresa a 100%, a aprender tudo o que sabíamos. Tudo. Agora, foi muito na internet, ir aprendendo, e até que agora no final da Reclick nós começámos a delegar muita coisa, porque já o podíamos fazer, mas também porque sabíamos que não éramos os melhores a fazer a parte da edição e tudo isso, portanto era importante se começar a delegar. Boa. E depois surgiu os investimentos, mas também porque começámos a perceber que havia pessoas que faziam disto de vida, mesmo pessoas novas e que realmente era investidor impossível. imobiliário profissional, não é? Exatamente, só que nós tínhamos muita ideia que o Tomás está a dizer, que é, eu se calhar olhava para um investidor como alguém que já tivesse muita carreira, se calhar tinha trabalhado 30 anos, tinha poupado e agora sim vou investir em imobiliário. Nunca vimos um investidor imobiliário como alguém nos seus 20 e tal anos a começar do zero sem dinheiro nenhum. Certo. Mas depois começámos a perceber que realmente era possível, muito através do networking e ok, mas estas pessoas já fazem isto, porque eu não vou conseguir? Perfeito. E foi aí que depois passámos a Reclick, que era a nossa empresa, para ok, agora vamos tentar a parte dos investimentos. Ok. Boa. Queria só ir um bocadinho ainda mais atrás. Vocês disseram que tiraram os dois de gestão, não é? Vocês são os dois de Lisboa, né? E Sim. tiraram gestão e depois ainda trabalharam para outras pessoas ou como é que... Sim. Assim, nós sempre tivemos uma veiazinha de empreendedorismo. Começámos numa parte, ou seja, nós nos conhecemos na faculdade, no nosso primeiro ano de faculdade, começámos a namorar e sempre tivemos o bichinho, pá, vamos criar uma coisa nossa, não sei o que mais. Mas pequenina. Pá, na faculdade, vocês, pronto, hoje em dia as coisas são completamente diferentes. E pá, na altura nós estávamos na faculdade ainda, estávamos a estudar, vejam o quão concentrados nós estávamos e pensámos, pá, o que é que achas de criarmos um jogo? Um jogo. Porquê? Porque miúdos de 19, 20 anos o que querem é promover convívios. Era o que nós queríamos. Exato. Pá, é que é que o miúdo de 18, 19 anos faz? Pá, gosta de beber copos com os amigos, jogar. Pá, nós na altura era muito conhecido o jogo de jogos de cartas, não sei o quê. Pá, então vamos criar um jogo de cartas de bebidas. Ok. É para promover o convívio. Hoje em dia já há muitos, mas na altura nós vimos, mesmo pelo nosso grupo de amigos, nós pegávamos sempre no telefone para ir jogar. Ok, Ou seja, havia yeah. sempre um telefone Yeah. à mesa Yeah. para irmos jogar aqueles jogos. Nós pensámos, não, vamos tirar os telefones, a nossa geração já está muito adicta a isto, e vamos criar um jogo de cartas. Sim, mas também há muitos jogos de cartas que as pessoas gostam de jogar. Sim. Então, Mas este era específico para... pronto, o que é que nós fizemos? Pá, criámos um jogo que na altura chamava-se Time to Drink. Super original. Pá, foi pronto, super original. Mas foi um projeto de giro, ou seja, fomos nós que criámos o jogo, tratámos o design, negociámos com o fornecedor, pá, andámos na rua a vender boca a boca. Pá, foi um projeto Os muito bares interessante. à noite. Andávamos os dois vestidos assim, como estou agora, com outra farda. E foi um projeto giro, mas realmente naquela altura, vocês também devem ter passado por isso certamente, que a inexperiência era muito grande e houve muitos erros que nós cometemos e que hoje em dia não faríamos, mas também não é um negócio que eu agora gostasse de começar neste momento. Sim, na altura foi muito para ver como é que era criar Sim. um produto nosso. E depois fomos às associações de estudantes todas de Lisboa vender, portanto, todo o processo até foi giro, mesmo a criação das cartas, depois houve muitas que vieram estragadas, falar com fornecedores, ou seja, nós queríamos dizer A a B, perceber como é que era o processo de criar um produto. Depois vendemos os que tínhamos para vender, que na altura eram 500, não quisemos fazer mais, porque depois o Tomás foi trabalhar e eu fui tirar mestrado, então pensámos, ok, vamos seguir o nosso, ou seja, nós não pensámos que aquilo fosse a nossa vida de todo, mas gostávamos de ter, tínhamos aquele bichinho de experimentar. Pela experiência. Exato. Depois fomos pelo caminho tradicional, tirámos mestrado, também em gestão. Ele depois foi trabalhar 2 anos como gestor de projetos. Aqui pelo meio tivemos mais um movimento, não sei se na altura do Covid. Nós, com mais um grupo de amigos, fomos os... Éramos 10, mais ou menos. Éramos, na altura do Covid houve um movimento que até se tornou quase viral em Portugal, foi o movimento do vizinho amigo. Que era um movimento em que basicamente os jovens iam às compras por pessoas mais idosas, velhas sim. ou doentes, Exato. crónicos, Que não podiam mesmo sair que não de podiam casa. sair. Pronto, epá, isto foi uma ideia que surgiu do nada. Reunimos, olha, vamos fazer uma coisa que impacte pelo menos alguém aqui na nossa rua ou no nosso bairro. E do nada aquilo escalou a um nível absolutamente incrível. Mas a ideia foi, ou seja, foram vocês que criaram isso? Não, a ideia fomos nós juntamente com mais 5, 6 amigos. Ok. Estávamos até foi um amigo nosso que disse, mas o que é que acham de fazermos isto? E nós, sim, podemos sentar aqui, cada um na sua zona, vivíamos todos em zonas diferentes, cada um vai fazendo isso na sua zona e vamos experimentar. Só que criámos uma página de Instagram, toda a gente estava em casa naquela altura. Isto foi, eu acho que o Covid começou a 10 de março,
esta iniciativa saiu a 13 de março. Ok. Portanto, foi Foi mesmo super uma rápido. coisa assim, ok, Sim. isto vai acontecer, portanto, bora tentar ajudar. E pronto, nós na altura, existem muitos velhotes em Portugal, ainda por Sim. cima a viver sozinho. Por exemplo, eu vivo com a minha avó Ok. e houve, claro, uma proteção ali, não é? E eu pensava, pô, se tem os velhotes que vivem sozinhos, é que ela vive comigo e com outras pessoas cá em casa que podem ir às compras para ela, e aqueles que vivem sozinhos, Sim. não podem. E então nós começámos criámos o Instagram no dia 13 de março de 2020 e aquilo ganhou uma proporção gigante. Sim. E começámos então, o nosso objetivo era meter um formulário a dizer: eu sou o seu vizinho do terceiro direito, tenho aqui o meu contacto, eu posso fazer As posso ir às compras. compras por si. Coisa super simples. Era o básico, um papel o mais básico que vocês podem Sim, imaginar. porque é isso, também estamos a falar de pessoas que calhar também não tinham assim muita vontade Sim, de era- boa parte digital, não é? Exato, Portanto, sim. portanto, o nosso objetivo ali, as redes sociais era para promover o movimento, mas não era para chegar aos idosos. Nós sabíamos que os Certo. idosos não íamos chegar estando na rua. E depois também a ideia é que o mal visse uma folha impressa em algum sítio com aquele layout, vocês sabem, Olha, ok, está aqui alguém Que me vai que ajudar. não podes ir às compras por mim. Certo. A ideia era essa. Pronto, e nós somos todos de Lisboa, portanto pensámos, ok, algumas zonas de Lisboa vamos conseguir impactar. E a verdade é que conseguimos mais de 7.500 voluntários por Portugal inteiro. Uou. Ou seja, eram Incrível. muitas Uou. pessoas. Depois apareceu na televisão e assim, o que também ajudou, obviamente, a promover o movimento. E depois nós acabámos, quando o Covid acabou a primeira vez, que foi em novembro, e depois sentimos outra vez a necessidade de voltar. E as pessoas já sabiam quem é que nós éramos, e isso foi muito engraçado. Pá, olha, muito Foi fixe. engraçado. Estou muito impressionado. Estou a Mas falar isto aqui foi sério. uma ideia conjunta, Sim, isto não, não fomos mas- só nós. Não, e foi do nada. Portanto, não foi nada preparado, não foi um projeto que com business plan, Sim. nada. Não, foi, nada, pá, vamos tentar zero. aqui. E de repente, pá, tínhamos jogadores de futebol, atores, tudo a partilhar o movimento, a dizer sigam. Mas foi mesmo é- o mais espontâneo. É o que eu estou a dizer. Começou dia 10, dia 13 estava. E foi o mais Boa. espontâneo possível. Nós pensámos, ok, vamos todos ficar em casa. Mas nós não conseguimos ter alguma utilidade, se calhar. Olha, eu estou impressionado não só por isso, ok? Porque nós convidámos-vos pela parte imobiliária e na verdade aquilo que vocês são verdadeiros empreendedores, não é? Ou seja, o vosso patrão foi, há um problema, como é que o resolvemos? E isso é interessante perceber porque é mesmo uma questão de mindset, é uma questão de mentalidade, é uma forma de como é que eu olho para uma determinada circunstância. A maior parte das pessoas olha para um problema e foge do problema. E vocês olharam para o problema, para os vários problemas que vocês partilharam aqui e pensaram, ok, como é que eu resolvo isto e como é que eu, acima de tudo, trago uma solução que seja uma solução que eu ganho com isso também, não é? Porque esta parte do voluntariado não ganharam, entre aspas, não é? Mas na lógica do jogo foi isto, epá, como é que eu faço todo um processo empresarial, entre aspas, de uma ponta à outra de resolução de um problema. E isso é muito interessante. Eu queria pensar no outro espectro, que é, vocês começaram sempre juntos, ou já antes, quando estavam separados, tinham esta veia empreendedora? Só se nós estamos juntos desde os nossos 18 anos. Assim, há 7 anos. Portanto, há 7 anos. Pá, antes disso era difícil. Não tínhamos- Eu era atleta, na altura não tinha tempo para pensar em mais nada. Ok, Era isso e pronto. ok. E era faculdade e Desporto. desporto, mais nada. E eu antes disso também não tinha, porque eu entrei na faculdade e eu até fui para gestão numa de... Isto é super abrangente, eu não sei o que é que eu quero fazer da vida, Ok. mas isto deve dar para um bocadinho para tudo. Mas eu não sabia mesmo o que é que eu queria fazer. E mesmo quando nós acabámos a faculdade, tínhamos este bichinho de criar algo nosso, mas era o que eu estava a dizer, nós seguimos o percurso tradicional, que é estudar, ir trabalhar, tivemos 2 anos a trabalhar, e depois continuámos com aquele bichinho de, mas se calhar há aqui mais alguma coisa. Já criámos um produto, foi pequeno, não é? Em comparação com o que é hoje em dia, mas sempre tivemos aquela coisa de, ok, se trabalhássemos para nós, já depois há o risco, não é? Claro. E dizer aos pais. há ali muita coisa. Nós não temos filhos e ainda não temos nenhuma casa para pagar, portanto isso ajudou no processo de, ok, se correr mal, voltamos a trabalhar para outra empresa e está tudo ok. Mas queríamos muito testar. E pronto, depois quando já estávamos a trabalhar é que decidimos tomar esse passo. Mas antes da faculdade nunca pensei em criar uma empresa. Boa. Mas sabes que eu acho, desculpa, que acho que isto do empreendedorismo, eu nem gosto, hoje em dia quase toda a gente é empreendedora, diz que toda a gente é empreendedora e eu não concordo muito com isso.
Acho que toda a gente conseguia ser. Não, Exato. de tudo. Eu também acho que às vezes é uma questão de contexto, ou seja, nós achamos que toda a gente, que agora de repente toda a gente é empreendedora porque estás num contexto em que de facto muita gente empreende, mas na verdade ainda há Conheces muito muitas caminho a pessoas. fazer, mas sim. Não, sim, eu para dizer que pá, acho que há muita gente a tentar simplificar isto ao máximo e acho que as coisas não são assim tão lineares, como não são Sim, fáceis. de todo. Pá, nós quando começámos esta nossa vertente da empresa da parte da fotografia, pá, eu fui bater às portas todas das agências imobiliárias, pá, Todas. fui maltratado em algumas. Pá, andava de um lado para o outro feito maluco, em reuniões e não sei o quê. Pá, eu não sei se há muita gente que tem este mindset e acho que esse é um grande Sim. risco. Sim. Sim. Eu acho que, e acho que as pessoas acham que é muito facilitado Uhum. e que é verdade, um empreendedor pode fazer muito dinheiro, mas para mim é mentiroso quem diz que não dá o triplo do trabalho. Esquece. É impossível. Sim, eu acho que é questão de facto, quando tu trabalhas para outras pessoas, existe uma estabilidade que o empreendedor não tem. Só que o empreendedor tem vantagem de o seu trabalho de facto ser escalável, ou seja, tu consegues trabalhar muito e ganhar muito. Normalmente, quando trabalhas para outra pessoa, tu consegues trabalhar muito, mas tens sempre um teto, não é? Sim, independentemente de trabalhares muito ou pouco, tu vais receber sempre o mesmo. Yeah. Sim. E sabes que, Yeah. ou seja, não dá para escalar aqui. Aqui, Sim. quanto mais trabalhares, melhor. E muitas vezes, eu gostava até genuinamente do que fazia quando estava a trabalhar para outra empresa. Mas agora olho para trás e eu não me arrependo nem por um segundo, apesar de trabalhar o quádruplo ou o triplo, eu não me arrependo nem por um segundo de ter tomado a decisão. Porque acho que o gosto que tu tens de trabalhar para ti, apesar de ser muito mais, é completamente diferente. Sim. Sabes que eu penso, se estivesse noutra empresa e se me dissessem para trabalhar 3 ou 14 horas por dia, eu dizia que não, estava tudo louco. Exatamente, está na Sim. minha hora. tenho Não que ir pagam para embora, isto, né? não é? Não pagam para Yeah. isto. Sim. E aqui tu começas a criar o ciclo de que não, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. E estás a criar uma mini empresa tua. Acho Yeah. que é completamente diferente. Yeah. Acho que há muitas pessoas que têm essa dificuldade de perceber. Boa. Olha, eu acho que só neste espaço de conversa tenho a certeza absoluta que há muitos pais e mães que vão mandar este episódio aos filhos, porque Olha que não sei. Pois eu Há também muitos- não há sei. muitos e pais que é com aí medo. que eu quero depois fazer aqui a ponte, porque eu acho que é inspirador ver pessoas tão jovens a fazer esta jornada e a ter esta visão, e acima de tudo a ter a visão não romântica da coisa, ok? Porque eu acho que isso é que é importante, que é a nossa missão, quando nós estamos aqui no microfone, quando estamos nas redes sociais, pelo menos é a forma como eu e a Catarina olhamos para a coisa, que é, nós não podemos romantizar isto, ok? Vale a pena, efetivamente, mas não é para toda a gente. Quando as pessoas dizem assim, mas se toda a gente quiser atingir a liberdade financeira, o que é que acontece às pessoas que trabalham? Nem toda a gente vai querer atingir a liberdade financeira. Porque existe um nível de sacrifício, um nível de escolhas que a maior parte das pessoas não vai assumir essas escolhas. E vocês tiveram que fazer essas escolhas, não é? Ou seja, esta partilha que estavas a fazer, Tomás, de ter que ir bater à porta de várias consultoras, a maior parte das pessoas nem sequer consegue falar com o vizinho. Quanto mais ir receber 50 nãos até receber o primeiro sim. Então não é fácil, é um processo desafiante que depois, obviamente, como tudo, tal como nos investimentos, mais risco, mais potencial de rentabilidade, mais desafio, mais potencial de rentabilidade. Aqui no empreendedorismo é igual, ou seja, se eu tenho mais dor, entre aspas, ou mais sacrifício, o potencial de correr mal existe, mas o potencial também de correr muito bem existe. Força, Sabes que agora quando nós partilhamos as nossas dicas e o que é que nós fazemos no dia a dia, há muitas pessoas que nos dizem, mas vocês estão a criar concorrentes. Eu digo, é verdade, sim. mas há muita concorrência nos investimentos Sim. imobiliários. É verdade, mas eu vos garanto, mais de metade daquelas pessoas que nos veem nunca vai tentar. E se tentar, nos primeiros 3 meses desiste. Exato. Nós tivemos 6 meses sem um único investimento. E só depois de remodelar a casa é que recebemos. Ou seja, na verdade, pensei 9 meses sem receber um único tostão dos investimentos imobiliários. Yeah. A maior parte das pessoas não ia conseguir. Ia receber 5, 6 nãos por dia. Yeah. Sim. Só que depois as pessoas só olham para o resultado final. Mas eles depois conseguiram. Sim, mas e tudo o que foi feito antes? A maior parte das pessoas acha que não era capaz de fazer. Sem dúvida. Sim. Sem E dúvida. quem for, avance. É avance. E acima de tudo consegue fazê-lo de uma forma mais fácil hoje porque existem exemplos. Ou seja, a pessoa pode pensar, ok, eu vou assumir este risco, mas está a ouvir esta conversa, não estou sozinho. E pode falar connosco, pode falar convosco e pode, acima de tudo, trilhar caminho. Não é? Sim, essa questão da rejeição que estavas a falar, eu acho que é muito engraçada. Ainda há bocadinho estávamos no carro e estávamos a ouvir na rádio
contar que a geração Z estava a fazer cursos de como falar ao telefone porque não consegue, sim, não consegue marcar um restaurante por telefone, pronto. Ou seja, pela aplicação sim, está tudo bem, mas ligar e marcar não. E a questão tem muito a ver com a rejeição, ou seja, eles meio que ficam ansiosos com a questão de ligar e dizer não, estamos cheios, não temos vaga, etc. Pronto. Porquê? Por causa da questão da rejeição, porque têm este medo de ouvir um não. E eu acho que empreender tem muito esta questão de tu vais ouvir muitos não, vais fracassar muito, vais ter momentos em que, pá, na maior parte das vezes eu acho que é, não sei se o que eu estou a fazer está bem, se o caminho que eu estou a tomar está correto. É por aqui, não sei. Sim. Achas que isso, Catarina, eu acho que isso só tende a piorar no futuro. Um bocado muito pela educação, também houve muita gente a falar hoje em dia de dar aos filhos. Eu tenho esta visão com a Rita que é, pá, o meu filho vai ter que falhar. Sim. E vai ter que ouvir Vai ter que cair. E vai ter que cair e vai ter que se esfolar no chão. E quem disser o contrário, epá, eu acho que depois as pessoas não vão estar preparadas para a vida adulta e para a luta que é andar aqui, de um lado para o outro, feito maluco. Portanto, eu acho que as próximas gerações ainda vão ser piores nesse sentido. Eu também acho isso, também sinto isso. Ainda ontem estávamos a jantar e estávamos a comer chili com arroz e o Tomás quis comer chili com massa. Não havia massa. Ou melhor, havia um restinho de massa, ele comeu um bocadinho de massa, mas depois queria mais massa. E nós dissemos, ok, Tomás, então vai fazer a massa. Ele, não sei. Pronto, ele tem 5 anos. Ele achava que nós estávamos a brincar. A sério, nós dissemos tipo, vai fazer a massa. Vai fazer. E ele ficou ali, sei lá, 15, 20 minutos ali tipo, Tomás, quando se quer alguma coisa tens que ir fazer. Mas ajuda-me, não sei o quê. Tipo, tu sabes como é que se faz. Ele, eu preciso da água, preciso da massa, preciso não sei do quê, então tu sabes. Puxares por ele. Mas eu não sei carregar nos botões. Vai tentar. E ele ficou ali há algum tempo, não é? Sim, depois ele estava ali com aquele receio. Depois nós, quer dizer, isto também é um bocadinho trabalha connosco, né? Que é a questão de, ao mesmo tempo, nós sentimos quase que a nossa função é protegê-lo e claro, que ele se queime e que, pronto. Apesar de tudo, estava a mexer com a água quente, né? Então eu estava, estávamos naquela questão de, estávamos a deixá-lo fazer e eu estava mesmo, enquanto ele estava a mexer na massa e estava a querer provar, não sei o quê, eu estava a pensar, ele vai se queimar, mas estava a pensar, mas e se queimar? Tipo, também está tudo bem, tipo, já sabe que até a que ponto é que ele pode mexer. Mas fazer este exercício como pais também é desafiante. E vou admitir, foi um momento de grande orgulho mesmo, tipo, porque ele teve ali, tipo, ali meio, não quer, mas depois levantou-se, foi buscar a panela, foi buscar o banquinho dele, subiu, meteu água, deixou cair a panela dentro da pia lá do lavatório, voltou a pegar e foi e fez. E depois aí sim veio a ajuda. E foi isso que nós quisemos mostrar, que é, ninguém te vai rejeitar ajuda, mas tu vais ter ajuda quando tu estiveres no campo de batalha, quando tu estiveres a fazer as coisas. E não quando tu nem sequer fizeste nada e estás a pedir ajuda. Então foi interessante, isso e é interessante na perspectiva de pais também conseguir equilibrar o instinto natural da proteção versus aquilo que nós consideramos que é necessário hoje em dia, que é efetivamente, tens que ir, tens que fazer, tens que ter iniciativa. Qual é que é a porcentagem de pais que têm esse tipo de educação? Sim, mas sabes que às vezes, também não queria estar aqui a desviar muito o assunto, mas eu acho que às vezes é mais para nos protegermos a nós próprios. Porquê? Porque imagina que ele se queimava, uma queimadura a sério, depois tínhamos que ir pegar nele, levá-lo à urgência, para ficar lá até às 3 da manhã na urgência, depois voltar. Sim, dava muito trabalho. Exato, era um tema, ou seja, eu acho que muitas vezes nós fazemos isso de proteger os nossos filhos, não porque eles têm que ser protegidos, mas porque dá menos trabalho protegê-los, não é? Sim. Acho que é mais isso. Sim, só para fechar este ponto, eu acho que também é isto que aconteceu connosco, é porque nós também confiamos muito nos nossos filhos, não é? Ou seja, acho que, pelo menos o Tomás, que já tem idade para isso, nós confiamos de tal forma que nós conseguimos perceber que ele é muito cauteloso. Ele naturalmente já é cauteloso, portanto ele não iria ser um disparatado a fazer a coisa, não é? E nós estávamos a ver naturalmente. Mas agora, pegando essa questão dos pais, né? Como é que foi a reação dos vossos pais quando vocês decidiram... O Tomás foi o primeiro a despedir. Decidiram tomar esta atitude e esta decisão? Não foi fácil. Não foi fácil. Até porque nós não recebemos uma ordenada, e quer dizer, é mau, é pouco, mas é a realidade para pouco, mas exato. Era bom, sim. Não era mau.
Pá, e basicamente, meus pais sempre foram by the book. E quando eu digo, olha, vou ficar a zeros. Aliás, não vou ficar a zeros porque vou dividir o ordenado da Rita durante os próximos 9 meses. 9 meses. A minha mãe disse logo, não vais nada, estás maluco, não faças isso. E o meu pai também. Se bem que o meu pai já me incentiva um bocado mais este tipo de coisas, mas a minha mãe então principalmente é muito conservadora neste ponto. Mas eu acho que pá, foi a opção correta, porque é quando tu ficas completamente descalço, tu tens que ir a correr, tens que fazer por ti. Tu ali não vês outra alternativa. Tu sabes que podes voltar para trás e podes, se calhar, não ir bater à empresa onde acabaste de sair, mas podes ir bater outra Uma qualquer. parecida, sim. Pá, mas a vergonha de falhar, pá, eu não gosto de falhar. Tipo, eu tenho que dar tudo. Se eu falhar mas tenho que sair com a certeza que tentei. Tentei o máximo. O que nós pensávamos aqui é: existe plano B, mas não pode existir. Ou seja, nós conseguimos voltar para trás, está tudo certo, mas não é esse o nosso objetivo. Nós temos que seguir em frente. Portanto, só há um plano. Sim. A, B, Sim. C e D, que é o mesmo, que é Sim. isto vai resultar. Sim. No meu caso, como o Tomás despediu-se em março de 2023, eu só me despedi em dezembro de 2024. Foi então quando ele começou nos investimentos a 100%. 24 não, é 23. Não, eu despedi-me. Estamos em 25. Desculpa, é em dezembro de 2023, exatamente. Que ele começou em janeiro de 2024 nos investimentos. Para mim foi mais fácil, apesar dos meus pais também serem muito conservadores. Eu acho que como pai, e acho que os filhos não devem levar a mal, que é, os nossos pais, pelo menos eu olho para os meus, trabalharam 25 anos na mesma empresa, existe uma carreira por trás. E depois eles olham, ok, então eu tenho uma filha que tirou gestão, tem mestrado, eu paguei-lhe tudo e agora ela quer sair daqui. Vai fazer uma coisa completamente diferente daquilo que... Vai tirar fotografias e fazer vídeos. Ou seja, eu percebo que existe aqui toda uma linha de carreira que eles estão à espera que tu atinjas, mesmo que... Eu estava à espera que tu fosses CEO de uma grande empresa, não era CEO de uma coisita que tu começaste, Exato, né? de uma microempresa. Só que eu nunca levei isso como mau e acho que mesmo como mãe eu pensaria e teria uma conversa com os meus filhos. Mas acho que os meus pais sempre olharam para mim de ela vai tentar. E se não acontecer, nós também estamos cá. Que eu acho que o facto de tu teres essa... Eu nunca precisei dos meus pais em ponto nenhum. Nós conseguimos perfeitamente viver com o ordenado que eu recebia na altura. Mas o teres esse apoio e saberes que, ok, mas se isto fracassar, eles estão aqui, acho que ajuda. E se calhar nem toda a gente tem essa Segurança. essa segurança, exato. E depois tu estavas a dizer há bocado, por exemplo, se nós antes de nos conhecermos já tínhamos pensado nisto. Eu acho que foi muito mais fácil o facto de nós entrarmos os dois. Perfeito. Porquê? Porque, primeiro, porque os nossos objetivos são muito parecidos, não é? Claro que ele tem os objetivos dele e eu tenho os meus, mas os objetivos da relação são muito parecidos. E a verdade é que nós pensávamos, ok, isto tem que resultar porquê? Porque se os nossos objetivos profissionais aqui não resultarem, os pessoais também não vão resultar. Nós não vamos sair de casa, não vamos ser pais. Portanto, dependíamos tudo do mesmo. E há bocado, quando eu estava a dizer que nós tivemos 6 meses sem nenhum negócio, eu não sei porque não tive essa experiência, mas acredito que se calhar se eu tivesse entrado nisto com outra pessoa, que fosse uma amiga, alguém em que os objetivos não fossem tão idênticos, se calhar nós ao fim de 6 meses cada um tinha seguido a sua vida. Olha, eu vou ganhar dinheiro para o outro lado, tu vais para o teu. Certo. Mas nós aqui pensámos, isto tem que resultar, porque nós queremos seguir com a nossa vida em frente. Somos novos, mas temos objetivos. Portanto, isto tem mesmo que resultar. E pronto, voltando aos meus pais, eu acho que foi um bocadinho mais fácil porque eles já viram a Reclique a faturar durante um ano, portanto eles também sabiam que eu não ia para o escuro, literalmente. Certo. Mas pronto, acho que há sempre aquele medo. E que na altura que eu disse à minha mãe o que é o pior que me pode acontecer? E eu não respondi. Ela disse, o pior é voltar a trabalhar para uma empresa. Eu, ok, eu não morro se isso acontecer. Não é o que eu quero para a minha vida, e hoje em dia olho para trás e penso mesmo, não é mesmo o que eu quero, mas se isso acontecer não é assim tão mau. Por isso é que eu acho que as pessoas que querem mesmo empreender devem, mas com consciência do que custa, devem tentar. Mas quando eu digo tentar é com o objetivo de vão conseguir. Sim. Mas se não der, não é assim tão mau. Sim, Boa. sim. Eu acho que o plano B funciona para nos ajudar a tomar a decisão, não é? Porque tu Pois, pensas, a partir daí- ok, se eu depois não tiver volta a dar, já ninguém me quer, tu já não vais tomar esse passo. Sim. E é mentira. Yeah. Sim, sim. Hoje em dia nós conseguimos voltar a trabalhar, se calhar estávamos há alguns meses à procura, sem dúvida alguma, por tomarmos a decisão de sair de uma empresa. Mas ia sempre resultar, mais menos Tu não mês. estiveste parada, quer dizer, tu não, neste tempo todo vocês não estiveram sentados a ver séries, não é? Tiveram exato. a melhorar as vossas Exato. competências. Quando isto não tivesse dado certo, eu acho que se tu vais para um recrutamento hoje em dia e dizes, olha, eu tentei isto, Isso.
eu acho que é visto de uma forma completamente diferente. Sem dúvida. Sem É o que dúvida. estás a dizer, não tivemos só, vamos despedir e... Hoje em dia eu acho que as Sim. pessoas valorizam mais certas experiências dos candidatos do que necessariamente tens o mestrado ou a licenciatura em X ou Y. Sim. Boa. Para nós fez todo sentido numa de eu prefiro. Claro que se calhar aos 20 anos é mais fácil tomar esta decisão do que aos 30 ou aos 40. Sim. Mas eu acho mesmo que aos 30, aos 40 ou aos 60 eu preferia tomar essa decisão do que se calhar chegar aos 80 e pensar, e se eu tivesse feito? Yeah. Sim. Sabem? Era mais por aí. Yeah. Claro, sempre com o objetivo de isto tem que resultar, mas se não resultar, está tudo certo. Boa. Afinal era só um sonho que não ia... Boa. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Olha, e... Desculpa, queres... Eu ia complementar aqui no sentido de que efetivamente existem padrões, não é? Ou seja, quando nós dizemos assim, isto tem que dar certo, não é? Ou seja, não existe plano B, não é? Quando nós dizemos coisas como o que é o pior que nos pode acontecer, tudo isso nós vivemos isso na nossa jornada, e é interessante perceber que não inventámos nada, não é? Ou seja, é um padrão de pensamento muito básico e muito linear que qualquer pessoa que esteja a assistir a esta conversa pode colocar em cima da mesa e avaliar. E eu até digo outra coisa, que é, a Catarina houve uma vez que me perguntou porque que eu tinha tanta clareza em relação à visão que eu tinha para a minha vida, porque eu dizia, tipo, eu tinha o meu plano, ou seja, ia trabalhar na Deloitte, aos 30 anos ia-me despedir para criar o meu negócio, e tinha casa com vivenda aos 25, não sei o quê, tinha todo um plano de vida, né? E é interessante porque ela perguntava, mas porquê que tu tinhas isso? E eu refleti um bocadinho e pensei, o ponto de onde eu estou a sair, eu não consigo ir muito mais para baixo. Portanto, eu posso assumir o máximo de risco possível e posso sonhar o máximo possível porque não tenho muito a perder. E é essa a visão de qualquer empreendedor, né? Que é, ok, qual é que é o downside disto? No pior caso, tenho teto, não vou passar fome, ok, vou ter que voltar para o mercado de trabalho, mas vou voltar com muito mais experiência. E eu, quando nós começámos aqui o Currículo Casal, eu dizia isto, que é, se isto correr mal, nós temos duas coisas. Temos a nossa vida documentada, ou seja, temos vídeos no YouTube, temos o podcast, então os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão poder ver o que é que o Rafa e a Catarina de 30 anos pensavam, o que é que diziam, e eu voltaria, por exemplo, para a Deloitte e seria partner muito mais rápido. Sim. Porque eu tenho competências que eu sei que há pessoas que lá não têm. Nem que seja às vezes competências de resolução de problemas, de formas de pensar, de desbloqueio, porque quem lá está muito formatado. E quando tu estás de fora, eu vejo as coisas de forma diferente. Então, mesmo que falhe, há solução, não é? Não, eu acho que também valorizam isso, claramente. Era o que a Catarina estava a dizer, nós não nos despedimos para estar só sentados no sofá sem fazer nada. Mas atenção, a clareza era, isto tinha que resultar, mas não vos vou mentir a dizer que aqueles 6 meses nós não tivemos nenhum negócio, se não duvidámos algumas vezes, duvidámos várias. E como é que foi? Pois era isso que eu ia perguntar, sim. Olha, sabes que para mim uma coisa ótima, e já que estamos a falar de empreender em casal, é tu estares a estabelecer objetivos com alguém e que os objetivos são exatamente os mesmos e tu vês que estás a criar uma empresa com alguém. E pronto, era o que eu estava a dizer, eu acho que se estivesse com outra pessoa seria difícil, exatamente porque os nossos objetivos são muito parecidos, nós estivemos os dois a depender da mesma fonte de rendimento, se calhar se fosse outra pessoa seria mais difícil. Mas depois também há as partes más, não é? Mas isso é como numa relação. Quando estamos numa fase menos boa, parece que tudo vai acabar e assim. E assim no negócio é um bocadinho isso. Nós sabemos lidar com isto, que é... Aqui houve muita frustração e principalmente o Tomás é que andava muito no terreno e para ele estava a ser frustrante perceber que ao fim de... Já nem sei quantos dias, não sei quantas propostas, 200 eu visitava propostas. em média para aí 3 casas por dia e fazia proposta por todas elas. Isto durante 6 meses. E nenhuma era aceite. Ou seja, depois das 200 propostas que ele enviou, claro que ele se perguntou: o que é que eu estou a fazer de mal? será que Isto eu estou a não é para fazer- mim. Pois. Isto cá não é para mim. se calhar há pessoas que conseguem, mas não é para nós. E eu acredito que há mesmo pessoas que querem empreender e chegam a um ponto e pensam: não é para nós. Mas temos que perceber que cada pessoa, se calhar nós demoramos 6 meses, há pessoas que demoram 2, há outras que conseguem logo, há outras que demoram 9. Também não nos podemos comparar a esse
seja, cada caso é um caso. Eu acho que aquilo que nos ajudou também, olha, muito a pegar naquilo do teu filho, Tomás, é que nós já estávamos no mercado, nós já estávamos à procura, já estávamos a fazer de tudo. Mas depois começámos a ter ajuda. Ajuda não... Ou seja, ninguém nos arranjou um negócio nem nada disso. Mas começámos a ter uma base de pessoas que fazia disto de vida, que nos começou a incentivar e a tirar de um buraco que nós achávamos que estávamos, porque estávamos tão focados naquilo. Okay. E eu acho mesmo que nós devemos ser os primeiros a acreditar em nós. Mas quando estás ali sempre a levar e não vês resultados, às vezes tem que ser as pessoas de fora que já passaram pelas tuas dores e que te tiram e dizem, olha, isto mais tarde ou mais cedo vai dar. E eles diziam-nos isso e eu pensava, pá, eu odeio tanto esta frase, mais tarde ou mais cedo, eu já sei o que é que isto dê. E a verdade é que estar rodeada dessas pessoas, e tenho a certeza do que estou a dizer hoje, hoje nós estamos aqui, é porque houve pessoas que depois nesta jornada e ver o trabalho que nós estávamos a fazer, nos ajudaram, puxaram para cima e disseram, olha, eu já consegui, tu também vais conseguir. Acho que dá mais tarde vai dar. E pensando que, portanto, estava o Tomás mais estava a fazer as propostas e a visitar as casas, não é? E tu estavas mais na parte da Reclique. Exato. Eu estava a fazer ou seja, a empresa estava a receber dinheiro da parte das fotografias, vídeos e assim. Mas o nosso objetivo era alocar aos investimentos e daí é que não estava a vir nada. Certo. E como nós já estávamos tanto na cabeça de que a empresa vai mudar, o nosso objetivo é mudar da parte da fotografia para a parte do vídeo. Porque nós gostávamos da parte da fotografia, não digo o contrário, mas quando começámos a ver a parte dos investimentos imobiliários, pensámos, ok, é mesmo aqui que está o que nós gostamos de fazer. Estamos a andar sujos, reis de pó. Sim, da obra. Estamos aquela coisa de, esta semana fechámos mais um. Claro que a Reclique também nos dava uma pica e a verdade é que acabou por ser o nosso primeiro bebê, entre aspas, e custa-nos um bocadinho deixar de parte. Mas como já tínhamos tanto na cabeça de que agora os investimentos, nós vamos por aqui, aquilo que a Reclique estava a fazer na altura parecia pouco. Queríamos ir pela outra vertente. E por isso é que agora estamos os dois nesta vertente e o nosso objetivo é escalar por aqui. Sim. Mas quando o Tomás estava nessa fase de procura, como é que vocês lidaram com a questão? Principalmente, no teu caso estavas de fora, nunca te surgiu a questão de, o Tomás não está a fazer bem? Não. A mim surgiu-me. A ti, é normal, não é? A mim surgiu-me. Nós falámos sobre isso, inclusive, vamos trocar de papéis. Sim. Vens tu fazer. Sim. Vens tu para este lado e vou para esse outra vez. Ele já estava a duvidar de que não era o tempo, mas era ele que estava a fazer alguma coisa mal. Mas não. Tal como... Porquê? Porque imagina, isto aqui foi quase como se fosse a nossa segunda empresa. O Tomás, no início da Reclique, também foram muitos meses a levar com nãos. Muitos meses a bater porta e dizer, eu já tenho com quem trabalho. Ou seja, eu sabia que isto era um processo. Claro, aqui estava a demorar um bocadinho mais. Mas isto foi... A parte dos investimentos foi quase como voltar à estaca zero da Reclique, que é, ok, agora vamos ter que nos apresentar, ouvir 50 mil nãos, mas isto vai resultar. Certo. E foi isso que aconteceu. Por exemplo, nós na parte da Reclique, o Tomás esteve porta a porta, mas eu posso dizer, eu nunca liguei a um consultor. Porque o ano a seguir era tudo a pessoas que vinham por referências. Okay. Portanto, o trabalho que ele fez ao longo daqueles 6 meses, depois acabou por dar trabalho de 2 anos de Reclique, porque aquelas pessoas já estavam fiéis e estavam a trazer mais pessoas. E eu olhei muito para os investimentos como, isto é igual. Tudo no início demora. Ninguém vai criar uma empresa e no dia a seguir tem lá funcionários a trabalhar. Ninguém cria um produto e no dia a seguir está no mercado a vender. Portanto, tudo demora. Agora, vou ser sincera, demorou um bocadinho mais do que aquilo que nós estávamos à espera. Mas nunca duvidei que ia dar. Boa. Nunca duvidei. Eu acho que o segredo foi também irmos por objetivos. Vocês pronto, nós quando começámos a Reclique fomos muito por objetivos. O meu primeiro objetivo, nós fizemos uma apresentaçãozinha, o meu objetivo é vou ligar a consultores, cold calls, e vou tentar levá-los para reuniões. E o meu objetivo era o máximo de reuniões que eu consegui num dia. E as primeiras foi, consegui mais uma, eles vêm connosco. Podia não resultar em nada. Sim. Mas acho também que quem está numa fase de arranque de alguma coisa, colocar objetivos é fundamental. Certo. E celebrar cada objetivo, por mais pequenino que seja, dá-te motivação para tu ires crescendo. Faz sentido. Eu estava a dizer pequenas metas, né? Nós criámos a página em abril de 2024. E nós fizemos um vídeo a dizer, o nosso objetivo para este ano é fechar 4 negócios. Isto na parte dos investimentos. Era fechar 4 negócios. Estávamos em julho. Nós não tínhamos nenhum negócio. Eu já só revia aquele vídeo e ver, eu disse que ia fechar 4 negócios. Eu disse que ia fechar 4 negócios. Sim. E aquilo não estava a surgir. E tínhamos os dois esse objetivo. Isto vai ter que acabar. Vai ter que acontecer. Só que já só temos 6 meses. Na altura eu ainda tinha mais 3. E então o facto de nós trabalharmos muito por objetivos também nos ajudou nisso. Em que depois veio 1, depois veio 2, 3. No final de dezembro fizemos 3 CPCVs. Ou seja, os 4 negócios passaram a 6. Assim.
Percebem? Portanto, eu acho que foi muito não desistir. Isto vai ter que dar. Nós dissemos que ia dar. Toda a gente viu aquilo na internet. Portanto, vai ter que dar. Boa. Eu acho que o trabalhar por objetivos ajuda bastante a alguém que não tem uma chefia por cima. Porque normalmente quando tu estás a trabalhar para outra empresa, tu tens sempre alguém a dizer, olha, hoje tens de fazer isto. Estes são os teus objetivos. A empresa disse que os teus objetivos são estes. Tu quando estás a trabalhar por ti, é muito fácil descambar e não existir horários, não existir objetivos. Vou só ver o que é que dá. Yeah. É muito fácil começares a trabalhar às 8h45 e vejo às 8h30. Exato. Yeah. É muito E fácil. estes 15 minutos, nós fomos tomar estes 15 minutos todos os dias da semana, durante um ano, pá, vamos ver que são muitas horas. Uhum. E isto eu aprendi muito com o desporto, que é, pá, o treinador dizia-me, se chegares 5 minutos atrasado de todos os treinos, ao final de uma época, vê quantos treinos é que tu perdeste. Yeah. E que os outros estiveram lá a E os outros fazer. estiveram lá. Sim. Yeah. Percebes? Alguém teve sempre a trabalhar mais que tu. E por acaso é engraçado porque eu lembro de um amigo nosso, quando nós começámos a trabalhar para nós, ele disse: mas vocês agora têm a liberdade para começar a trabalhar às 10h30. Tenho. Não tenho ninguém em cima de mim a dizer-me: olha, porquê que estás a trabalhar às 9? Tens de estar aqui às 9. Não tenho. Mas eu acho que essa disciplina é fundamental. Sem dúvida. Fundamental. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity. A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICOCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto. Olhem, e do ponto de vista de pressão financeira, não é? Como é que vocês lidam em casal com essa questão de terem que empreender os dois juntos, não é? E ter que se gerar dinheiro no vosso relacionamento, para a vossa vida? Como é que vocês pensam nessa parte? Olha, eu acho que por acaso foi fácil. Nós pensamos muito que, por exemplo, mesmo quando tínhamos estes dois, que era a Reclica faturar e os investimentos a faturar, nós os dois faturamos isto. Ok. Independentemente dele faturar 5.000 e eu faturar 3, a empresa está a gerar isto é nosso. Ou seja, sempre vimos dessa forma. E eu acho que foi fácil, tal como nós há um ano e tal atrás estávamos a viver os dois com 600€, porque tinha que ser e porque a empresa não conseguia ter Já ordenado mais. para os dois, sempre olhámos para, nós os dois temos que faturar isto. Nunca foi separadamente. Sim, acho que há muitos casais que não pensam desta forma, que é o teu dinheiro é o teu, o dela é o dela. Nós não vemos bem assim, ou seja, eu tenho algumas despesas mais que ela não tem, mas quando falamos no bolo total do que ganhamos, nós vemos isto numa ótica mesmo de casal, e por outro lado, nós não nos damos assim a luxo que ela não tem luxo que eu não tenho, e vice-versa. Ou seja, nós não somos exemplo porque temos os padrões muito semelhantes, então não gastamos dinheiro em coisas estapafúrdias que há certas partes dos casais que normalmente gastam. Então por isso é que é mais fácil também fazermos esta... Sim, porque já estão alinhados, não é? Já estão muito alinhados em termos de forma de vida, não é? E também de objetivos, não é? Vocês sabem que, acho eu, pelo menos pensando no nosso caso, o que nós percebemos é o facto de um de nós fazer um luxo muito extravagante vai afetar a nossa vida financeira, e, portanto não faz sentido, nem sequer pensamos nisso, não é? Sim. Nem passa pela nossa perspectiva, é quase natural, é um bocado o que vocês estão a dizer, que é olhar um para o outro com a minha pergunta fazendo, nem sequer pensamos nisso, é tipo, vivemos só, né? Tipo, fazemos a nossa cena e tipo, está tudo certo. Estamos felizes, tipo... Yeah. Eu acho que nós somos pessoas simples, na verdade. A Rita tem o sonho de ter um carro que é um Range Rover. Pronto, pá, é o sonho dela. Eu não ligo nada a carro, é só aquilo. Mas lá está. Mas não é uma coisa que tinha que ser para já. Se calhar daqui a uns tempos comprar um Range Rover vai ser diferente de comprar um Range Rover daqui a 1 ano ou 2. Se calhar daqui a 20 anos, se calhar as coisas são diferentes. E nós nisso estamos alinhados. Sabes que eu acho que o facto de nós... Ou seja, o Tomás despediu-se e eu continuei a trabalhar. Não é? Mas o nosso mindset sempre foi, o Tomás está a tomar um risco pelo casal, que é ele é que se vai despedir. Se isto correr mal, depois ele é que tem que ir à procura de trabalho, eu posso continuar aqui.
E então o facto de nós dividirmos um salário para nós sempre foi ok. E por isso é que eu digo que se calhar se eu tivesse entrado com outra pessoa não seria assim tão ok, porque eu penso, então, mas calma, agora uma amiga minha, um amigo meu está a receber metade do meu salário. E aqui nós pensamos, ok, mas é o dinheiro dos dois, portanto estamos os dois a receber isto. Apesar de ser eu que estou a ganhar, ele é que está a tomar o risco de sair para ir atrás da empresa que nós queremos criar. Ok. Portanto, eu acho que mesmo sendo casal aqui foi mais fácil por causa disso. Boa. Olha, isso levanta-me uma questão, que não é bem uma questão, é um ponto de reflexão um bocado para tentarmos trazer para o pessoal que nos está a ouvir, não é? Que é, nós, os 4, somos casais alinhados, não é? E há muitos casais que não têm esse alinhamento. E hoje eu sei porque é que eu e a Catarina somos muito alinhados. Tem a ver com os nossos valores, com a forma como nós pensamos, com a nossa visão, que foi pontos que nós falámos aqui. Que dicas ou que conselhos é que vocês dariam, por exemplo, a um casal jovem que esteja a pensar construir vida juntos e que vão passar por estes desafios e querem empreender juntos, por exemplo? O que é que vocês diriam? Assim, quando eles querem empreender juntos, Acho que é mais fácil. É mais fácil. Agora, quando um quer mais que o outro, acho que isso já pode ser um grande problema no seio do casal. Porque pode haver uma pessoa que está disposta a trabalhar das 8 às 10 da noite e outra que só quer trabalhar das 9 às 6. E depois pode acontecer que essa pessoa que quer trabalhar mais sinta que a outra não está a acompanhar e não tem a visão clara do que é que o casal quer. E eu acho que isso pode ser prejudicial para um casal e acho que é um ponto a ter em consideração também quando se juntam, não é? Que é também verem o que é que são os objetivos a longo prazo. O que é que as pessoas se revêem. Se é queres trabalhar das 9 às 6 e ganhar 1.400, 1.500 euros brutos por ano na empresa, que infelizmente é o que acontece em Portugal. Sim. E queres estar sempre naquela empresa, porque infelizmente em Portugal também, para tu subires o teu ordenado um bocadinho, normalmente tens que saltar de empresa em empresa, mas que seja uma Deloitte que tens patamares bem definidos. Numa empresa normal, tens de trabalhar bem. Sim. numa empresa normal, se tu ficas lá, é preciso teres um diretor muito simpático que te valoriza o suficiente para tu ires crescendo gradualmente. Senão ficas ali, se tu não repostares, ficas ali a ganhar aquele dinheiro lado eterno. Sim. Era o que mais a dizer. Eu acho que se forem os dois a querer empreender, eu acho que é mais fácil. Mas mesmo nessa jornada têm que estar alinhados. Porque depois imagina que um diz, afinal não é isto que eu quero. É um problema. Mas eu acho que é mais fácil se tiverem os dois exatamente com os mesmos objetivos. E se tiverem os dois com a ideia de que, ok, se calhar temos que abdicar aqui um bocadinho da nossa vida pessoal. Por exemplo, eu tenho certeza que eu e o Tomás, se estivéssemos a trabalhar para outras empresas, nós já tínhamos saído de casa dos pais. Ainda não saímos. Porque nós quisemos, ok, vamos dar 2 passos atrás e quando saímos estamos bem os dois para isso. Boa. E eu acredito que há casais que se calhar, ok, mas eu quero sair já de casa, portanto eu não vou empreender por causa disso. É pensar a curto prazo. Por isso eu acho que se tiverem os dois alinhados de que é a longo prazo e isto vai dar, é muito mais fácil. Agora, como tu estava a dizer, se um quiser e o outro não, acho mais difícil. Mas mesmo aqueles dois que querem, têm de ter em consideração que muito da parte da vossa relação passa a ser trabalho também. Portanto, aquela coisa de que as pessoas gostam de separar a relação pessoal da profissional, eu também gosto. Eu gosto de fazer só viagens com o Tomás e não falar de trabalho. Eu gosto de ir jantar e não falar de trabalho. Agora, aquela regra de que só se fala de trabalho até às 6, para mim não existe. Primeiro porque nós não trabalhamos só até às 6. E depois porque nós, principalmente aqui nos investimentos, não tanto na Reclick, mas nos investimentos, nós gostamos mesmo do que fazemos. Por isso, porquê é que não podemos falar de algo que nós gostamos de fazer os dois? Sim. Não é? Por exemplo, eu tenho amigos meus que estão a remodelar uma casa ou estão à procura de casa para sair. Se querem sair de casa dos pais e estão à procura de uma casa para viver ou estão a remodelar uma casa. Eles falam disso fora do horário de trabalho deles. Certo? Ou seja, eles estão a trabalhar cada um na sua empresa e depois à tarde vêm em casa juntos. Isso é o nosso trabalho. E é o que nós gostamos de fazer. Por isso, porque é que tem que existir o teto de a partir das 6 não se fala de trabalho? Agora, e por isso, quem quer empreender juntos, e digo nos investimentos, outra coisa qualquer, a grande parte do vosso tempo vai ser também falar de trabalho. Mas se vocês genuinamente gostarem do que fazem, que é o nosso caso, não é como se eu estivesse sempre a falar de trabalho com ele, percebem? Agora, têm que estar com essa visão. Mas eu também gosto de saber separar e também há momentos para as duas coisas. Só para terminar aqui este tema, que também acho que é um ponto relevante, que é a nível das férias. Ou seja, nós não gozamos uma semana de férias completa desde março de 2023. Sim. Lá está.
E estamos alinhados em relação a isto, pá, aproveitamos se calhar um fim de Também semana não- mais, mais largo. Sim. E digo, se calhar eu não tenho. Eu Não quando sentes trabalhava, falta, não é? quando trabalhava para outra empresa, pensava, eu vou tirar estas 2 semanas em agosto, que maravilha. Yeah. Eu não sinto essa falta. Ou, por exemplo, eu olho para amigos meus que chega segunda-feira, eia, mais uma segunda-feira, já só quero é que seja sexta. E é incrível como o chip para nós mudou, que nós pensamos, mais uma segunda-feira, mais uma semana em que eu vou ter que fechar um negócio. Yeah. Yeah. Mais uma semana em que eu tenho a oportunidade de trabalhar mais e conseguir mais. O chip mudou completamente. E não é porque eu seja completamente workaholic, é simplesmente porque eu gosto daquilo que estou Yeah. a fazer. Portanto, aquela coisa de que eu antes tinha de, aí chegou segunda-feira. Yeah. Ou o dia de ir ao escritório. E tínhamos "Ei, isso, a verdade é E essa. tínhamos isso, eu tinha isso. E eu Eu já, percebo quem tem isso. claro, eu chegava à sexta-feira e pensava, finalmente, aí a quinta-feira só falta um dia. E hoje em dia nós não temos isso. E é por isso também que eu penso, graças a Deus que eu tomei esta decisão. Porque nunca na vida eu ia sentir isso noutro trabalho, a trabalhar para outra pessoa. Yeah. Acredito que há pessoas que trabalham para outros e é o trabalho de sonho e sintam isso. Mas acho que um empreendedor sente muito mais isso porque tu estás a trabalhar por objetivos. Tu sabes Yeah. que isto é mais uma oportunidade que tu tens para conseguir mais. Perfeito. E és tu. Yeah. E és tu, Yeah. És tu a é crescer. sou eu. É isso, eu sinto claramente isso, que é assim, para irmos para o fim, que é nós estamos a empreender e isso não quer dizer que trabalhamos menos, não quer dizer que tenhamos menos preocupações, muito pelo contrário, mas temos uma coisa que é muito difícil de ter num emprego normal, que é estamos a construir uma coisa para nós. E aí a perspectiva muda, porque de repente eu estou a dedicar o meu tempo em algo que eu já faria mesmo que eu fosse financeiramente livre. E é isso que nós pensamos, que é nós começámos a nossa jornada para a liberdade financeira como uma jornada de fuga do mercado de trabalho, e hoje em dia é o que eu digo, eu particularmente eu não imagino fazer outra coisa que não isto, a conhecer pessoas, a falar, pagam para isto. Pagam para estar aqui sentado a falar convosco, não é? E estamos aqui, pagam para eu estar sempre com a Catarina. Portanto, então isso para mim é a maior vantagem de eu estar a empreender. É eu estar a fazer efetivamente uma coisa que eu gosto e depois aumentar o stress e as coisas da bike, mas essas também eu já as teria por conta do trem. Portanto, é interessante. Isso é o benefício. Isso é o benefício. Portanto, Rita, Tomás... estou particularmente impressionado mesmo, estou a falar sério, porque nós quando selecionámos e falámos convosco, foi no sentido de vir falar de outras coisas. E viemos falar, acima de tudo, de inspiração. Okay? Viemos falar de inspiração, dos desafios que vocês passaram, e eu identifico muito com aquilo que vocês trouxeram, porque nós passámos por muitas dessas coisas. Quando eu me despedi também foi para investir no imobiliário. Quis ficar a andar a cartar sanitas e coisas do género, todos os desafios de empreender. As pessoas acham que é linda, a casa limpa no final e tudo mais, mas até lá chegar é um desafio. E lembro-me de haver ali um negócio que pá, já não tínhamos casa há algum tempo, fechei ali um negócio e eu sentei-me com o meu melhor amigo, o Jorge, e estava assim muito triste, e ele virou-se assim: quanto é que tu fizeste nessa casa? E eu tinhas feito para aí 15 mil euros. Mas estava com perspectivas demais, não é? E ele: quanto tempo é que tu demoras a fazer isso na Deloitte? E de onde? Ok. Então são perspectivas. É importante nós termos pessoas ao nosso lado, é importante nós termos pessoas que acreditem em nós, como deu para perceber que vocês acreditam muito um no outro, e parabéns por isso. Obrigada. Fechamos? Sim. Gostaram? Gostámos muito. Obrigada Muito obrigado pelo convite. convite. Boa. E onde é que vos podem encontrar? Nós temos a nossa página no Instagram, Imo Investors, onde nós publicamos diariamente as coisas boas e coisas más que acontecem no nosso percurso, porque acho que também é muito importante as pessoas não verem apenas que as coisas correm bem, principalmente São no fáceis. nosso Não é trabalho, fácil, exato. que é obras. Yeah. E há muita coisa muito atrapalhada a acontecer na obra, e portanto o nosso objetivo é mesmo esse, é não omitir nada, que as pessoas estejam cientes daquilo que é, e que se É quiserem realidade. investir em imobiliário, terem noção do que é a realidade de quem anda nisto diariamente. Boa. Perfeito, então. Sigam aqui o Imo Investors e é isso, não é? Beijinhos Abraços. e muitos palhaços. Tchau. Tchau.